Acho que já estou. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos de volta para mais um webinar Autominho 4.0. O webinar de hoje é o primeiro de um conjunto de 2 webinars dedicados à logística. Este primeiro é dedicado às compras e o segundo será dedicado à gestão de armazenamento. Para participarem, já sabem, basta que se mantenham atentos às redes sociais da Ceval e principalmente à nossa página em www.ceval.pt, onde encontrarão todas as informações necessárias para participarem nesta e noutras iniciativas da Confederação Empresarial Autominho. Quanto ao webinar de hoje, digo-vos que a logística está presente nas organizações e empresas de forma cada vez mais complexa e imprevisível. Associado a este fenómeno, podemos também observar que a sua importância no seio das organizações modernas continua a aumentar. Esta combinação traduz-se muitas vezes em problemas de desempenho ou até mesmo em custos demasiado elevados de execução das atividades. Porquê é que a logística tem de ser complexa e imprevisível? É a pergunta que vos deixo. Tal acontece devido a um elevado número de variáveis, cada vez mais numerosas ao longo da cadeia de valores dos produtos. Essas variáveis podem ser aglomeradas em 3 grandes áreas de intervenção: inventários, compras e transportes. A articulação destas áreas é o que permite criar um elo de ligação entre a encomenda do cliente e a entrega do produto ou serviço. Ora, é nesta articulação que surge o foco de problemas, tanto ao nível do serviço ao cliente, atrasos nas entregas, por exemplo, erros nas entregas, entre outros problemas, como dos custos operacionais, as horas dos recursos humanos, o custo de oportunidade, entre outros. Uma das soluções para conseguir minimizar essa possível falta de desempenho é realizar intervenções estratégicas nestas 3 áreas. Para o webinar de hoje, contamos com a participação de Luís Martins, consultor da empresa Multisetor, nossa parceira neste projeto, e também Sandra Gonçalves, da empresa OptiWorld. Recordo-lhe mais uma vez que poderá rever este e outros webinars nas plataformas digitais da Ceval, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, ou então no site da Ceval, através em www.ceval.pt. Sem mais demoras, eu passo desde já a palavra a Luís Martins para começar a sua apresentação. Boa tarde, Luís, bem-vindo. Boa tarde, não sei se já me conseguem ouvir e ver. Perfeitamente. Ok, muito obrigado. Pronto, eu vou então aqui. Estou aqui para aí, Luís Coelho. Exatamente. Agora sim, compartilhar tela, esteja à vontade, Luís. Ok, muito obrigado. Então, já estão a conseguir ver a tela? Sim, Luís. Perfeitamente. Sim? Ok. Pronto. Boa tarde. O meu nome é Luís Martins, como o Ricardo referiu, sou consultor na empresa Multisetor e eu vou ser o vosso orador neste webinar sobre compras integradas na logística. Iremos abordar alguns problemas, custos e soluções. O nosso índice de trabalho de hoje, iremos abordar a gestão logística numa primeira parte de forma global. Iremos ver o que é que ela é, onde é que ela se aplica, quais são os seus métodos e metodologias que normalmente usam, e também iremos abordar alguns desafios da época moderna da logística que hoje em dia enfrentamos. Depois, numa segunda parte deste webinar, iremos então avaliar e verificar a gestão de compras e estoques, mais precisamente quais são os seus problemas, os impactos económicos e financeiros desses mesmos problemas, e iremos ver também algumas possíveis soluções que podemos implementar para mitigar alguns desses problemas e também desses impactos socioeconómicos. É importante referir também que esta última parte, ou seja, esta parte da gestão de compras e estoques relativamente a problemas, soluções e impactos económicos e financeiros, vem uma espécie de resumo da nossa intervenção no projeto Autominho 4.0 na componente de controle de gestão. Sendo assim, sem mais demora, então vamos iniciar com
a gestão logística. A gestão logística, acima de tudo, é uma tomada de decisão, como qualquer outro processo que existem dentro de uma empresa, como é o processo de produção, no caso das empresas que têm uma parte produtiva, e essa tomada de decisão tem que recair sobre sempre um conjunto de objetivos, um conjunto de linhas a atingir. No caso da logística, os pontos e as linhas a atingir são sete, os chamados 7Cs, e que estão aqui escritos, que são, que temos o objetivo da logística é fornecer ao cliente certo o produto certo, no local certo, no tempo certo, na quantidade certa, no preço certo e com as condições certas. Pronto, são aqui bastantes certos, vamos assim dizer, mas são os principais e os úteis para definir a gestão logística nesta época moderna da gestão. E aliado a isto, acrescentando aqui uma complexidade, vamos assim dizer, é realizar estes certos todos ao menor custo possível para a empresa, para que esta possa ser competitiva no mercado. Tendo estes objetivos e esta definição realizada, vamos então passar a perceber onde é que esta gestão logística é aplicada e como pode ser aplicada. Assim, ou seja, onde é que ela é aplicada? Neste momento, a gestão logística é aplicada em todas as organizações que podemos conhecer, desde as empresas de produção, passando pelos serviços e mesmo pelo retalho e até mesmo para países, nesta época mais recente. Na parte de produção, temos então aqui, por exemplo, a parte têxtil, que é toda a gestão logística relativamente à movimentação de produtos internas, sobretudo, seja de um posto de trabalho para o outro, ou mesmo do armazém para o primeiro posto de trabalho, é aqui da responsabilidade da logística, que tem que fazer de uma certa forma olear este processo para que haja sempre uma produção contínua do produto que está a ser efetuado. No caso dos serviços, a parte de gestão logística pode basear-se, por exemplo, se estamos a falar na parte de hotelaria, pode-se basear, por exemplo, nas horas de limpezas, ou seja, nas horas de limpezas e articular essas horas juntamente com o check-in dos clientes para conseguir aqui entregar sempre ao cliente um quarto que esteja limpo e não ao contrário, porque pode acontecer aqui um cliente que não esteja satisfeito e então torna-se aqui uma coisa bastante perigosa, vamos dizer assim, para o nosso negócio. E finalmente na parte do retalho, pronto, é onde logicamente vimos aqui e identificamos a gestão logística mais facilmente, que é na parte do retalho temos então aqui toda a parte das compras, depois mesmo temos a parte das compras que compram para armazenar um determinado produto, e esse produto tem que ir movimentar para as lojas, para as prateleiras, e mesmo nas próprias prateleiras, a organização das prateleiras, a disposição dessas mesmas prateleiras é a responsabilidade da logística, que tem que satisfazer a expectativa do cliente para que o cliente esteja sempre satisfeito, vamos dizer assim, com os produtos vendidos. Recentemente também temos um exemplo de logística bastante complexa numa organização que neste caso é o Portugal, que é sobretudo na parte da vacinação do Covid, que é que neste momento está a ser uma gestão logística bastante complexa, como vimos inicialmente com alguns problemas, mas bom, lá está, toda esta gestão logística é o normal acontecer, porque existe aqui uma complexidade bastante elevada de variáveis que devem ser sempre tidas em conta. E como é que estas organizações e como é que estas empresas conseguem ter alguma eficiência e quais são os meios para conseguir essas eficiências de gestão logística? Temos aqui 3 grandes bolos de meios e métodos
que estas empresas podem utilizar. O primeiro grande bolo é o IoT, que é o Internet of Things, e os softwares de gestão, utilizando estes softwares que estão cada vez mais preparados para apoiar a parte das compras e dos stocks com novas funcionalidades, com novas features, que ajudam sobretudo na utilização completa de todos os dados que nós introduzimos ao longo da vida de uma empresa. Conseguimos ter acesso mais rapidamente a esses dados, porque hoje em dia quase todos os softwares estão disponibilizados em cloud, ou seja, temos acesso em qualquer parte do mundo, em qualquer dispositivo, conseguimos ter acesso e conseguimos analisar, ver o que está-se a passar com a nossa empresa, ver quais são as encomendas que estão pendentes. Temos aqui uma variedade enorme de possibilidade com esta possibilidade de ter os softwares em cloud, então temos assim, um acesso mais rápido e instantâneo a essa informação. O caso do IoT permite tornar todas as máquinas e todos os processos com algum sensor e com alguma produção de dados que permitem assim obter mais informação completa sobre essas transações. Depois temos aqui um outro bolo, que é as máquinas e dispositivos que a logística usa. Máquinas e dispositivos temos, por exemplo, os caminhões, que hoje em dia estão cada vez mais equipados com tecnologia preparada, por exemplo, com o GPS, que comunicam diretamente com a gestão de software, com um ERP, uma gestão de software, e que permite sabermos em tempo real onde se localizam, porque é que estão a demorar mais tempo, ou verificar se existe uma avaria em alguns desses equipamentos para realizar uma manutenção preventiva. Portanto, existe aqui um variado leque de máquinas. Por exemplo, também temos os chamados conveyors, que são as passadeiras, que normalmente apenas transportam de um lado ao outro de uma fábrica alguma peça, mas hoje em dia estes tapetes podem ser inteligentes, graças aos chamados IoTs, que conseguem analisar e ver que um produto tem menos qualidade, então podem retirá-lo da linha de produção, ou um produto X e Y, conseguem diferenciar cada um desses produtos e direcionam para sítios diferentes, otimizando assim a produção, neste caso, de produtos. E depois finalmente temos empilhadores, temos tudo a parte do armazém, que hoje em dia a maior parte dos grandes armazéns são automáticos, ou seja, já não temos nenhuma intervenção humana, e são toda esta intervenção a nível de robôs, e estes robôs hoje em dia também utilizam algoritmos, que é algoritmos e metodologias, que é, pronto, é a terceira grande componente de meios que a logística usa, que é, neste caso, os algoritmos hoje em dia. Temos cada vez mais algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, que permitem uma análise enorme de dados que está alocada no nosso software de gestão e é produzida também através de IoTs, e essa enorme quantidade de dados pode ser trabalhada por esses algoritmos, e que conseguem então tomarem decisões operacionais por nós, e mais rapidamente, tendo em conta toda essa análise de dados. Aliado também a esses algoritmos, nós temos metodologias também que a logística utiliza, sobretudo o tradicional PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Temos também outras metodologias, tais como o Kanban, que com o Kanban conseguimos visualizar em que momento estamos para diversos projetos, ou mesmo para diversos momentos de produção, como é que essa produção está, se está com uma produção boa, se está ou seja, se as máquinas estão mais paradas, estão menos paradas. Conseguimos ver com a implementação dessas metodologias, conseguimos ver essa dinâmica existente utilizando essas metodologias.
E estes dois grandes componentes, ou seja, temos aqui o componente de onde é que se aplica e os meios. Se nós juntarmos esses dois grandes componentes, vemos que estes dois criam um elo de ligação entre uma organização ou uma empresa e o mercado ou um cliente. Ou seja, temos aqui a logística é uma espécie de um fio que liga as encomendas que nós realizamos, que nós como clientes realizamos, e a entrega dessa encomenda ao cliente. A logística tem que conseguir realizar esta ligação completa e de forma harmoniosa para tentar entregar ao cliente e satisfazer essa necessidade. Contudo, isto aqui tem que ser feito, mas tem que ser feito também tendo atenção aos custos que não podem ser muito elevados, porque se nós tentarmos atirar, vamos dizer assim, dinheiro aos problemas, muitas vezes não iremos resolver de forma correta esse problema e iremos só ter um gasto de dinheiro que não irá ser bem aproveitado. Esta gestão logística no geral vem aqui cada vez mais complexa, porque tem aqui de facto quatro componentes, sobretudo devido à gestão moderna, devido aos tempos modernos, que dificultam e criam um nível de complexidade elevado na logística. Temos então aqui dois componentes que se interligam, o e-commerce e a globalização do mercado. Estes dois componentes interligam-se no facto de nós, neste momento, eu posso estar a encomendar um produto oriundo da Espanha, oriundo da França, oriundo da Singapura, e eu vou receber esse produto aqui na minha casa. E isso, para as empresas, é um passo muito complexo, porque precisa de atender diversos mercados. Ou seja, temos aqui uma moeda com duas faces, que é um aumento do nosso segmento de mercado, do nosso mercado, que pode ser muito maior, mas o facto de ser muito maior é muito mais disperso, então temos aqui um custo muito mais elevado, muito mais elevado, sobretudo na parte da distribuição e mesmo no caso de decidirmos comprar produtos a fornecedores, também temos a possibilidade de comprar a fornecedores fora do nosso território português, e então aqui também temos outra dificuldade, que é conseguir disponibilizar esses produtos na nossa fábrica ou no nosso armazém de forma eficiente e ao custo mais baixo. Uma outra complexidade que, com a tendência dos mercados, vão aparecendo, que é os clientes estão cada vez mais exigentes, querem produtos cada vez mais personalizados, ou seja, únicos. Isto dificulta a gestão logística de forma exponencial, porque produzir em série e entregar sempre a mesma coisa a um cliente ou a diversos clientes é uma coisa, enquanto que produzir sempre coisas pequenas, diferentes, e entregar essas pequenas coisas diferentes, que são milhares, a diversos milhares de clientes, é outra coisa, é um nível de complexidade elevadíssimo. E se aliado a isto introduzirmos o facto de o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto, é cada vez mais rápido, sobretudo na parte tecnológica, é mesmo impressionante como o facto de um ano para o outro um produto já não é aceitado como o top do mercado, e já tem que existir outro produto a ser vendido e a ser comercializado para combater as necessidades do cliente. Torna aqui a logística, tanto a nível de compras, que é preciso comprar sempre o melhor produto, é preciso o melhor software para a nossa empresa, ou a melhor matéria-prima para incluir no nosso produto. Torna aqui esta complexidade exponencial, mesmo depois na parte de entrega ao cliente, que querem entregas cada vez mais rápidas e cada vez mais rápidas e eficazes,
porque pronto, é como o cliente manda e é como a tendência do mercado está atualmente. Sendo assim, temos aqui então um resumo da tomada da logística, da gestão logística no seu todo. A gestão logística no seu todo consiste numa decisão, uma tomada de decisão, como vimos anteriormente, mas é uma tomada de decisão que é complexa e aí existem diversas causas por causa disso que nós já tivemos a ver. O primeiro, o primeiro é o facto de ser bastante complicado prever o sistema desenvolvido, porque existe sempre pequenas nuances que nós não estamos à espera e que transformam transformam o sistema que nós desenvolvemos com alguns erros e então é que é preciso terem atenção porque o sistema é desenvolvido por seres humanos, é aplicado por seres humanos e nós nunca somos, felizmente, nunca somos infalíveis e então é que é preciso sempre ter aqui atenção a esse pequeno pormenor. Outra causa também é cada sistema logístico que uma empresa desenha é único, ou seja, muito dificilmente existe uma cópia do sistema logístico de uma empresa para outra, isto porque cada empresa também tem a sua proposta de valor, tem o seu mercado e então é que é complicado ter aqui uma réplica perfeita, vamos dizer assim, do nosso sistema logístico e tentar copiar por outro. Então é preciso sempre adaptar a nossa realidade, adaptar, lá está, a personalizar o nosso sistema à nossa realidade e à nossa proposta de valor. Outra necessidade e outra causa que torna esta tomada de decisão da logística bastante complexa e exponencialmente complicada é o facto de existirem cada vez mais dados analíticos, tanto quantitativamente como qualitativamente, que existe esta necessidade de analisar, de tirar informação, de tirar insights sobre essas informações, para poder estar sempre à frente dos nossos concorrentes, para poder ter sempre maior vantagem sobre eles. E esta análise tem que ser muitas vezes rápida, temos de ter um tempo de reação muito rápido para que possamos combater esses ciclos de produto que são muitas vezes reduzidos e que os nossos concorrentes também o sabem, então temos aqui que ajustar-nos aos nossos concorrentes e ao mercado ao mesmo tempo e com essa informação é que é necessário ter essas informações para poder tomar essas decisões. Depois, finalmente, temos aqui uma tomada de decisão que é o tal trade-off entre uma entrega mais rápida e o menor custo. E todos sabemos que para fazer uma entrega rápida, o custo será sempre maior, porque existirá sempre uma maior quantidade de recursos que será disponibilizada para tentar fazer essa entrega mais rápida. Mas temos que então aqui fazer um balanço entre quantos recursos nós quisermos aplicar nesta gestão logística e qual é a qualidade da entrega, a qualidade da gestão logística no seu todo que iremos desejar que os nossos clientes tenham em termos de qualidade de entrega. E temos aqui então uma espécie de resumo do que é uma tomada de decisão logística e porque é que ela é complexa e porque é que ela é complicada de tomar. Basicamente queria aqui apresentar alguns desafios da logística no seu todo. Temos a cold chain que apareceu sobretudo agora com o transporte das vacinas de Covid, ou seja, temos aqui a necessidade de transportar todo um produto a temperaturas extremamente baixas e por distâncias por distâncias extensas, e então temos aqui a necessidade de fazer esta gestão. Temos aqui também a agilidade nas entregas, ou seja, todos os clientes
querem muitas vezes ter entregas todas às mesmas horas, só que essa janela temporária de entregas é bastante complicada e então temos de ter aqui alguma agilidade entre satisfazer as necessidades, satisfazer também as expectativas do cliente e ter aqui também um trade-off entre a janela temporária e a nossa disponibilidade. Temos o grande assunto também da sustentabilidade da logística, o 5G e o IoT e a logística inversa, que é também que trata sobretudo o trabalho das devoluções, e esse trabalho das devoluções é bastante complexo porque é necessário ter sempre em atenção o custo-benefício de realizar uma devolução se esse processo de devolução está a ser bem encaminhado, porque o cliente devolver um produto, estar novamente a registar para os nossos colaboradores no armazém, a registrar a entrada, depois arrumar esse produto e classificá-lo novamente, existe aqui um conjunto de custos que muitas vezes não é contabilizado e que é necessário ter em conta, porque são todos custos e esses custos são necessários ter em atenção, porque muitas vezes a devolução de um produto, quando o processo dessa devolução não está bem oleado, torna-se um prejuízo e não um ganho nessa devolução. No facto do 5G, o 5G vai trazer uma maior velocidade de comunicação entre os dispositivos de IoT, tornando assim mais rápido a obtenção dessa informação. Até agora, não sei se alguém tem alguma dúvida. Não estou a ver. Parece que está tudo esclarecido, Luís. Ok, muito obrigado. Muito bem. Pronto, então vamos passar aqui para a segunda parte do webinar, que então vai tratar de, como o Ricardo bem definiu, que era no início do webinar, que são três grandes áreas. A parte da gestão de compras e estoques. Nós aqui aglomeramos compras e estoques porque estes dois têm que estar sempre ligados, porque não vivem um sem o outro. Depois temos a parte da gestão do armazenamento, ora a gestão do armazém e a gestão de transportes. Neste momento vamos estudar e vamos explicar este primeiro componente da gestão de compras e de estoques. Nesta gestão de compras e de estoques, temos então aqui, numa primeira fase, o que é, quais são os seus conceitos. Temos aqui, então, a gestão de compras e de estoques é por defeito, um planeamento no seu processo de compras, e este processo de compras tem que satisfazer todas as garantias de materiais necessários para a atividade da empresa e para toda a envolvente que esta é necessária. Isto porquê? Pode acontecer, e aconteceu há umas semanas atrás, daquilo que eu li uma notícia que aqui a Bosch, eu sou de Braga, a Bosch aqui em Braga teve fechada, ou seja, alguns departamentos tiveram sem trabalhar porque alguns componentes, os chamados os semiconductores e os processadores estavam em falta e então não conseguiram trabalhar e então houve aqui uma quebra de produção para a Bosch e depois futuramente uma entrega para o cliente também mais atrasada, vamos dizer assim. E então isto tudo tem que ser bem oleado, este planeamento tem que estar bem oleado e os custos, aqui voltamos outra vez aos custos, têm que ser minimizados. Passamos então para os problemas identificados ao longo da componente de controle de gestão neste projeto do Alto Minho 4.0. Temos então aqui, observamos muitas vezes que uma ruptura de estoques. Esta ruptura de estoques, sobretudo, é devido à expectativa do cliente encontrar algum produto nas nossas lojas, no caso de ser um produto, mas pode ser também um serviço que está à espera de ser prestado e não é prestado, ou seja, temos aqui uma ruptura
dos nossos estoques e que traz consequências negativas para o nosso, para a nossa empresa. Depois temos os monos, que são diretamente associados ao excesso de stock, e estes monos e excesso de stock, ou seja, um mono é um produto que não é vendido há imenso tempo, e então esse mono traduz-se em perca de valor, porque está a ocupar espaço no nosso armazém, e está a ocupar espaço no nosso armazém que não está a ter valor. Então esse valor esse armazém poderia estar ocupado com outros produtos que poderiam estar a ter uma venda mais constante e ter aqui uma rotação muito maior. Na parte do excesso de stock, ou seja, um produto que os nossos técnicos de compras pensam de ter feito uma boa compra e compram em elevadas quantidades para muitas vezes cumprir um determinado patamar com o nosso fornecedor para atingir talvez níveis de encomenda para conseguir reaver rapéis, ou mesmo acham que é uma boa promoção, que tiveram uma boa negociação, então compram em elevada quantidade. Se essa quantidade for demasiada elevada, pode trazer aqui dois problemas, que é, ao longo do tempo, esse produto pode já não ser um produto que se vende efetivamente, e traduz-se então aqui para um mono, ou seja, na altura era um produto que vendia muito, mas como existem quantidades enormes desse produto, ao longo do tempo este irá tornar-se um mono e ocupar espaço no nosso armazém. E outra vertente é o facto de elevadas quantidades de produto podem atrofiar e tornar entropia na operacionalização do nosso armazém, ou seja, se o nosso armazém tem uma capacidade reduzida, se nós encomendarmos excessiva quantidade de stock e de produtos, temos aqui um problema que irá ser como é que iremos armazenar todo esse produto, e os nossos colaboradores que irão estar no armazém ficarão assustados e mesmo não conseguirão operacionalizar essa quantidade enorme de produto. Depois temos aqui então os KPIs que não são eficientes na avaliação do desempenho do departamento, ou seja, muitas vezes existem de facto KPIs que avaliam o departamento, mas esses KPIs não vão ao encontro da estratégia delineada para o departamento da parte da gestão operacional, da gestão da empresa. Ou seja, temos aqui KPIs que avaliam apenas operacionalmente o desempenho da empresa e do departamento, mas não avaliam a parte estratégica do departamento, que deve estar de acordo com os objetivos que a direção tem estipulado para aquele departamento. E isto muitas vezes tem a ver pelo facto de não existir uma revisão anual ou mesmo semestral dos KPIs e do seu cálculo, que devem ser realizados. Isto foram os principais problemas que fomos encontrando ao longo do controle de gestão que realizamos. Temos outros problemas que fomos encontrando, sobretudo relativamente a restrições de tesouraria na organização, ou seja, as compras, sobretudo as compras, não estão dependentes da tesouraria, porque não conseguem fazer compras à torta e à direito, porque existe uma tesouraria a cumprir por parte da empresa, mas também é necessário não esquecer que o departamento de compras e de estoques também tem uma responsabilidade enorme nesta parte da tesouraria, porque conseguimos ter aqui um departamento de compras bem trabalhado, consegue ter uma tesouraria para a empresa muito mais facilitada. Porque comprar bem, ou seja, comprar com quantidades certas, nos tempos certos, para depois vender essas quantidades mais rapidamente,
temos aqui um ciclo de tesouraria mais curto, o que traz mais liquidez para a empresa, e então temos aqui um ciclo positivo de tesouraria para a empresa, que permite realizar compras cada vez mais rápidas e cada vez com mais descontos, para descontos financeiros, neste caso, que permite ter essa possibilidade de melhorar a tesouraria da empresa. Depois observamos aqui a parte dos fornecedores, que têm elevados erros e atrasos, ou seja, todas as vezes que existem encomendas por parte dos nossos técnicos de compras, os nossos fornecedores entregavam com erros, entregam com erros ou com atrasos. Isto dificulta claramente o desempenho da nossa atividade e da nossa logística nesta parte das compras. E, finalmente, o último ponto tem a ver com a organização da própria empresa, que é a morosidade da aprovação das compras. Isto tem a ver, sobretudo, pela organização e pela burocracia, vamos dizer assim, das encomendas, porque muitas vezes, tratando-se de empresas familiares, empresas de pequena dimensão, temos aqui o técnico de compras que realiza uma compra, mas que toda e qualquer atividade operacional, não só de compras, mas de qualquer outro departamento da empresa, tem que passar pela direção, e essa direção é que aprova as compras. Então temos aqui, e como a direção não tem mãos a medir para todos os departamentos, temos aqui sempre alguma dificuldade em aprovar de forma célere os pedidos de encomenda das compras que os nossos técnicos de compras realizam. Associados então a estes problemas, não sei se querem terem mais alguns exemplos que possam ter nas vossas empresas. Não? Ok, pronto. Então cobrimos aqui a maior parte dos problemas que estou a ver da nossa plateia. Podemos então avançar para os principais custos que existem nesta área. Ou seja, temos aqui então a parte da perca da faturação e da perca de clientes, que estão diretamente associados ao nosso problema de ruptura de estoques. Ou seja, o facto de o cliente, quando chega a uma empresa, não encontrar um produto e que estava à espera de encontrar esse produto, logo aí temos uma perca de faturação, mas também, se for um problema recorrente, temos também uma perca de clientes, e essa perca de cliente pode vir a ser prejudicial, já que esse cliente pode transmitir à sua rede de contacto a sua má experiência, vamos dizer assim, na nossa empresa, e ao longo do tempo poderá trazer menos clientes para a nossa empresa. Menos clientes significa menos faturação, e então temos aqui um ciclo negativo que é necessário terem atenção nesta parte da ruptura de estoques. Numa segunda parte, temos então aqui os custos de oportunidades e o custo elevado de armazenamento, que estão diretamente associados aos problemas que anteriormente vimos sobre os monos e elevadas encomendas, ou seja, o excesso de estoque. Isto porquê? Porque, como eu tinha referido anteriormente, os monos significam espaço em armazém que está a ser ocupado por produto que não está a ser vendido, e esse espaço podia ser ocupado por produto que está realmente a ser vendido, ou seja, tem uma rotação mais alta e que então não está a ser aproveitado ao máximo. E então temos aqui um custo elevado de armazenamento ao longo do tempo, por cada unidade vendida, que está a aumentar, porque temos produtos que simplesmente estão parados e não estão a ser vendidos, e que todos os anos é necessário realizar uma contagem sobre esses produtos, todos os anos é necessário verificar esses produtos que trazem custos
operacionais que trazem custos de oportunidade e trazem custos de armazenamento. Então é preciso ter aqui, tentar despachar esses produtos para que haja esta diminuição destes custos de operacionais relativamente aos monos e ao excesso de stock. Outros custos que nós também encontramos têm a ver sobretudo com o tempo perdido na parte dos nossos colaboradores, tanto na parte das aprovações, como foi referenciado aqui, que foi ao longo do um colaborador nosso realiza uma encomenda, manda para a aprovação para a direção. Essa aprovação é normal, que demora alguns dias, e esses dias, quando volta a encomenda a ser aprovada, muitas vezes é necessário ter aqui alguma retificação, porque já passou um dia, já passou dois e já tivemos vendas que é necessário reajustar para comatar essas vendas e ter então aqui um ciclo vicioso. No segundo caso, temos então aqui o tempo perdido, nos atrasos e nos erros dos fornecedores, isto sobretudo na parte do nosso armazém, mas também na parte do nosso técnico de compras, que muitas vezes tem que ligar para os nossos fornecedores a perguntar o porquê que está atrasado, ou então ligar, olha, falta-nos isto, falta-nos aquilo, aqueles produtos, e todo este tempo perdido é um tempo que poderia ser gasto em outros gasto e aplicado em outras melhorias, ou seja, mesmo em termos de procurar sistemas de melhoria contínua ou procurar novos fornecedores, não se está a ser perdido em algo que não traz valor nenhum ao nosso cliente, mas que é apenas um gasto para nós. E finalmente temos aqui também quebras de stock devido a datas de validade, ou seja, aqui está associado também ao problema de excesso de stock. É preciso, neste caso aqui, temos de ter aqui um bocado mais de sensibilidade, porque temos produtos que são perecíveis e que há aqui uma necessidade de talvez ter alguma ruptura de stock, que será compreendido pelos nossos clientes devido a ser um produto de elevada, que tem uma data de validade curta, e então temos aqui de ter um balanceamento entre a quantidade de produto que irá para quebras de stock e a quantidade de produto que será efetivamente ruptura, que o nosso cliente estaria à espera de comprar. Então temos aqui de ter um balanço entre estes dois custos, para que haja aqui um equilíbrio perfeito, vamos dizer assim, da nossa operação. Vamos agora então avançar para possíveis soluções para combater estes custos e mitigar os problemas que fomos apresentando ao longo deste webinar. E uma das possíveis soluções é realizar encomendas inteligentes, ou seja, para realizar estas encomendas inteligentes é necessário fazer uma classificação do artigo. Esta classificação pode ter diversos critérios. Normalmente utiliza-se a rotação do artigo, a sua sazonalidade, mas existem 1000 outras características de acordo com cada um dos produtos e cada um da oferta das empresas. Depois de fazer essa classificação, é necessário realizar uma definição dos estoques mínimos, ou do ponto mínimo de encomenda, também podemos dizer assim, e este ponto mínimo dos estoques mínimos tem que ter em atenção diversas características, diversos prazos, tanto como o prazo de entrega dos nossos fornecedores, o prazo de produção, caso nós tivermos produção, a procura efetiva dos nossos clientes, e ter aqui, existem outras características, mas estas são as principais de terem atenção para definir estes estoques mínimos e definir pontos mínimos de encomenda. Claro que isto aqui é algo mutável, ou seja, os nossos clientes vão evoluindo, os nossos mercados vão evoluindo, então é preciso sempre realizar ajustes anualmente para poder equilibrarmos um produto
que antigamente era um produto que vendia muito, agora passa a ser menos vendido, e então é preciso nós podermos equilibrar e podermos ajustar essa nova procura desse produto, e então reduzir a quantidade encomendada ou reduzir o estoque mínimo que desejamos para esse produto. Isto relativamente a encomendas, ou seja, este aqui irá comatar toda a parte de ruptura de estoques, encomendas em excesso e monos. Depois temos a parte da avaliação dos fornecedores. Esta avaliação de fornecedores irá permitir, em muitos casos, avaliar um fornecedor e dizer-lhe, olha, olha, de acordo com estes critérios, que neste caso normalmente são utilizados, que são o tempo de entrega efetivo e o tempo de acordado de entrega que estava no contrato, e também o número de artigos em falta, assim como em falta na entrega, e assim como o preço. E estes três componentes, três critérios, quando devidamente calculados, podem apresentar uma mais-valia para a empresa e apresentar ao fornecedor dizendo, olha, o senhor está ao longo do tempo a degradar-se na nossa relação, está a ter cada vez menos pontuação neste ponto e neste ponto, e então é necessário reavaliar as condições ou pedir novas condições aos nossos fornecedores para que haja aqui uma mais-valia para nós, para que não seja só custos da nossa parte, e poder então aqui ter uma contrapartida dos erros dos nossos fornecedores. E isto aqui é uma das possibilidades para mitigar esses custos e este tempo perdido que nós temos a ligar para o fornecedor e a tentar perceber o que é que se passou, o que é que não se passou. Depois, outras soluções que podemos ter para comatar já o existente produto que não está a ser vendido é realizar campanhas agressivas para reduzir o inventário que está parado, seja realizar campanhas com custos, com valores de vendas mais baixos, já que esse valor, não, esse armazém, esse estoque, já não irá ser vendido, ou seja, já não tem uma única venda superior a 6 meses, é necessário fazer uma campanha sobre esses artigos para poder, por exemplo, vendê-los e ter mais espaço no nosso armazém para produtos que realmente vendem e realmente trazem margem de negócio para a nossa empresa. E finalmente temos aqui então a parte da digitalização do processo de compras e estoques usando um ERP. Esta parte é uma parte bastante importante. Utilizando um ERP de forma completa, que muitas vezes, infelizmente, existe uma lacuna no ERP, que tem um bom ERP e não utiliza de forma completa. Existe aqui uma necessidade de utilizar o ERP de forma completa para compras e estoques. Se caso for utilizado de forma eficiente, podemos ter aqui várias valências, tais como ter um quadro de compras que nos apresente qual é a proposta e a proposta das encomendas relativamente à previsão de procuras que nós temos, que muitas vezes os ERPs hoje em dia têm um algoritmo de previsão de procura, e a proposta de encomenda que tem a ver com diversos critérios que referi no slide anterior, que podem ser utilizados para calcular a nossa proposta de encomenda, para calcular qual é o melhor a encomendar. Isto tudo de forma automática, e nós decidimos, ok, para cada produto, para cada serviço, decidimos, ok, pronto, é esta a encomenda que nós queremos, não é esta, e é muito mais fácil corrigir algo do que realizar por completo uma encomenda de novo, e muitas vezes esquecemos-nos, quando realizamos uma encomenda de novo, muitas vezes esquecemos de um determinado produto ou um artigo que pode fazer toda a diferença nas expectativas dos nossos clientes. E também temos então aqui a parte de orçamentos anuais, que podemos introduzir e incluir no ERP, e esses orçamentos podemos acompanhar ao longo do tempo para poder analisar o seu desempenho, assim como a evolução dos fornecedores, que aliado à informação que está diretamente disponibilizada no ERP, conseguimos ver a sua evolução, conseguimos ver o seu desempenho e mostrar diretamente ao fornecedor
quais são as suas valências e os seus problemas, vamos dizer assim. Pronto, daqui da minha parte é tudo. Não sei se tem alguma dúvida, não sei se ficaram satisfeitos com esta apresentação. Eu estou disposto a perguntas e a respondê-las. Muito bem, Luís, agradecemos, muito obrigado pela simpatia. Fica aí o convite, então, a todos aqueles que queiram partilhar algo com o Luís ou perguntar alguma coisa ao Luís, e vamos ter um espaço para isso. David Rodrigues, parece-me que o David quer intervir, ou então não. Agora sim, nós vamos avançar no nosso webinar, e vamos avançar pedindo, dê-me só um minuto. Luís, eu agradecia que pudesse parar o compartilhamento da tela. Agora sim, estamos de regresso. E eu então convidava a juntar-se a nós, neste momento, Sandra Gonçalves, da empresa OptiWorld. Olá, Sandra. Olá, boa tarde a todos. Aqui está ela. Bem-vinda, Sandra, bem-vinda. Olá, tudo bem? Está tudo bem? Ótimo. Estamos ansiosos por conhecer um bocado da empresa da OptiWorld, e que nos conte um bocadinho melhor, mais o que é que vocês fazem, o que é que vos trouxe a este webinar, mas mais à frente, neste momento, o que é importante sabermos é quem é a OptiWorld. Bem, o meu nome é Sandra Gonçalves, eu sou sócia-gerente da OptiWorld. A OptiWorld é uma empresa recente, ou seja, a OptiWorld é o rename de uma empresa que se chama Optiminho, que já tem 23 anos. Começou em 98 e nós temos 4 lojas em Portugal, que é Ponte Lima, que foi a loja-mãe em 98, em 99 abrimos em Vila Nova de Cerveira, em 2007 abrimos aqui em Caminha, e em 2013 abrimos a loja de Valença. E tivemos em 2018 a nossa primeira internacionalização, que foi para Moçambique, em Maputo. E aí começam os problemas de logística, não é? Pronto, nós estamos ligados ao setor óptico, temos óticas, ótica é venda de óculos e prestação de serviços ópticos. É um ramo que exige um valor financeiro alto em termos de stocks, porque as marcas exigem-nos ter mínimos de peças, ou seja, temos que ter um valor de stock sempre bastante elevado para podermos manter as marcas, não é? Depois, a outra parte que temos em termos de stocks é o stock diário para fornecermos as lentes oftálmicas, que é o que faz ver o cliente, não é? E as lentes de contacto. E aí é uma parte que tanto tem o encomendado, que é aquilo que mandamos fabricar, como também temos algumas coisas em stock. E esta é um conceito, pronto, é a ótica. A ótica em si é nós tentarmos oferecer ao cliente o melhor serviço, com o melhor produto, o mais rápido possível, porque às vezes as pessoas não gostam de estar sem ver, não é? Quando partem os óculos não gostam muito de estar muito tempo à espera do produto. E aí vem a parte de gerirmos o estoque o melhor possível. Perguntava-lhe também, Sandra, neste caso, quais são os desafios que tem enfrentado e que a OptiWorld tem enfrentado no que às compras diz respeito. Já nos abordou um bocadinho, não é? Na questão dos mínimos, digamos, mas de facto isso traduz-se depois no vosso dia-a-dia, não é? Na logística, na dificuldade de logística do dia-a-dia, certo? Eu acho que na gestão de estoques, uma das coisas mais importantes é nós estabelecermos uma parceria com os nossos principais fornecedores, com aqueles que nós trabalhamos todos os dias. Porque com eles a gestão de estoques, se nós tivermos um bom acordo de reposição e de devolução, é mais fácil, ou seja, eu consigo gerir melhor o meu estoque e investir mais quando eu tenho da outra parte do fornecedor a mais-valia dele me poder retomar o produto. Ou seja, neste caso, como nós temos compra em mínimos nas compras,
E quando vamos para negociar o nosso contrato anual, nós temos sempre objetivos, não é? Geralmente os fornecedores põem-nos objetivos para nós alcançarmos rapel e valores em termos financeiros. E quando eu consigo, às vezes o melhor negócio não é o fornecedor que nos dá mais desconto, é aquele em que nós também conseguimos uma percentagem de devoluções que seja o ideal para a nossa empresa. Eu acho que é muito importante às vezes as pessoas não verem só o custo, mas também verem o que é que nós podemos no final do ano negociar para que o que nós investimos em stock seja o mais rentável possível. Essa é uma parte importante. Depois há dentro da empresa o que nós temos que comunicar aos nossos colaboradores para fazermos rentabilizar o melhor possível o nosso stock em função daquilo que nós queremos dar a conhecer aos nossos clientes, não é? Isso aí depois é uma coisa que cada gestor tem que ir ao encontro daquilo que os próprios clientes vão pedindo e aquilo que nós queremos fazer, levá-los a consumir, não é? Nós também temos a parte de que nós também temos que ensinar o cliente, no caso da ótica, estou a falar no caso da ótica, às vezes nós temos um bocadinho que ensinar o cliente o que é o melhor produto para ele, porque na ótica as coisas são um bocadinho... Já as pessoas geralmente não gostam de usar óculos, não é? Vem logo a parte negativa, sem ser, não estou a falar de óculos graduados e não dos de sol. Sim. E então depois às vezes nós temos que aliar o que fica bonito à qualidade e ao que será o melhor produto para o cliente, não é? E aí a nossa parte em termos de formação também é muito importante e saber o que dizer ao cliente e saber o que é o melhor para que o cliente realmente veja bem e se sinta confortável. E depois porque existe esta falsa ideia de que óculos são óculos e vocês só têm óculos. E não é verdade. Porque o produto em si desmonta-se numa parafernália de outros subprodutos, digamos, que fazem parte do vosso stock. Assim, nós não somos produtores, nós fazemos transformação. Ou seja, Claro. Nós pegamos, por exemplo, o que nós temos mesmo stock fixo, geralmente são as armações, que é o que nós chamamos, que as pessoas chamam os óculos, não é? Sim. É onde vão ser colocadas as lentes, que é As aquilo lentes. que falta para a pessoa ver bem, não é? Claro. E nesse caso nós transformamos, ou seja, nós pegamos no óculo, depois temos as lentes em bruto e depois com as medidas do cliente nós vamos colocar aquelas lentes naquela armação que o cliente escolheu e depois é que temos o produto final para entregar ao cliente. Claro. Isso é uma série de procedimentos que passa por várias pessoas, não é? E que no fundo os procedimentos têm que estar todos corretos para que nada falhe, não é? Claro. Neste momento, quais são, digamos, as soluções de curto e médio prazo para resolver esses desafios que vocês têm encontrado aí na OptiWorld, digamos? Que soluções é que têm encontrado? Eu sei que vocês são muito abertos a isso, tanto é que, de facto, vocês fazem parte deste projeto e isso há que ser aqui, é de salutar, porque demonstra uma visão mais à frente, não é? Como empresários, e enquanto Ceval também agradecemos, mas de facto, quais são as soluções que vocês têm procurado encontrar para fazer face e debelar e continuar competitivos numa sociedade que hoje em dia é cada vez mais exigente? O mais importante que a multissetor me tem ensinado e que nós todos vamos a tentar encontrar a solução ideal para isto tudo, que às vezes nunca é ideal, é nós medirmos a medição dos estoques, a medição do comportamento dos nossos colaboradores, o que estamos a fazer, se está bem, se não está bem, a medição. Às vezes eu sou uma pessoa que olho muito para o que é que se faz todos os dias, ou seja, o que é que cada um dos nossos colaboradores e cada uma das lojas faz. Mas quando se chega ao final e se mede por segmentos e por produto, é muito diferente de fazer uma visão geral todos os dias. Nós aprendemos com o multissetor que o ter por segmento e por produto, sabermos valores é muito diferente do que eu ter uma visão geral. Imaginemos isto, dizer, olha, hoje a loja fechou com, vamos pôr aqui um número, 100 euros. É muito diferente dizer, olha, vendeu 20 deste produto, 20 deste, 20 daquele. Eu acho que isso foi das coisas mais importantes que a multissetor nos tem ajudado, é a segmentar e também os procedimentos, ou seja, isso é um procedimento no fundo, não é? É eu analisar a venda de uma forma diferente da que eu estava a analisar e acho que isso é muito importante. Nós temos hoje em dia como gestores, temos que nos focar mais
nos procedimentos do que no fundo nós estamos às vezes muito à espera do valor, e o valor às vezes, o valor de venda não será às vezes aquilo que é o fator principal para gerar lucro. Claro. Puxando aqui o Luís também para a conversa, isto porque, Luís, analisando desta forma, nós temos, de facto, ou poderemos ser surpreendidos com resultados, ou seja, partindo o preço e não analisando o valor como um todo, podemos ter resultados e podemos ser surpreendidos em apostas até futuras para a própria empresa, de índices de investimento, onde é que devemos investir, não é? Exatamente, ou seja, temos, ou conseguirmos, como a Sandra estava a dizer e bem, ou seja, ou conseguimos analisar e medir cada um dos segmentos que nós queremos, conseguimos perceber, ok, olha, está-se a passar isto neste segmento, estamos a vender mais todos os dias um bocado, se calhar está na altura de começarmos a meter aqui mais um bocado de investimento, comprar mais algum stock, fazer um contrato, por exemplo, como estava a dizer também a Sandra, um contrato com o fornecedor e dizer, olha, vamos conseguir comprar mais, por isso então agora vamos se calhar renegociar estas condições e então aqui ter, vamos dizer assim, uma melhor parceria e todos juntos, todos juntos subirmos mais um degrau na proposta ao cliente e na nossa proposta de valor para o mercado e para cada um dos segmentos de cliente. Sandra, enquanto gestão, esta visão que teve ao aderir ao projeto do Algominho 4.0, a Sandra habitualmente tem no dia-a-dia ou decidiu desta vez, de repente, o que é que a fez acreditar neste projeto? O projeto é muito abrangedor, ou seja, é verdade que com isto tudo tem a ver também com o tempo que temos disponível. A empresa foi crescendo e eu achei que estava na altura de eu me dedicar um bocadinho mais à gestão e fui ouvindo, ou seja, com o Covid eu tinha mais tempo livre e então tinha mais tempo para ouvir palestras e fui percebendo que realmente às vezes nós estamos tão preocupados com as vendas que nos esquecemos que a compra e a gestão interna é mais importante do que o valor do faturado no final do dia, porque temos que saber rentabilizar. Às vezes não adianta vendermos 1000 quando estamos a gastar 800, não é? Se podemos gastar 600 ou rentabilizar mais os 600, melhor ainda. E então, quando me apresentaram o projeto, achei que era muito importante, acho que cada vez é mais... A formação para nós sempre foi muito, muito importante, mas uma formação em termos de técnicas de venda e não tanto da gestão em si, que estamos a falar neste caso de logística, que é muito importante e nós tivemos essa necessidade quando abrimos a loja em Maputo, porque requer o nosso controle, é muito mais, não é? Estamos a falar que quando eu preciso de um produto lá, eu tenho que pensar que tenho 15 dias a 3 semanas para o colocar lá, não é? Com o Covid os voos ficaram, hoje há um voo, pode não haver, não é? Não sabemos quando é que... Então temos que começar a pôr-nos a pensar quase 15 dias antes ou 3 semanas como é que vai ser feito. Temos que andar antes, antecipar um bocadinho o que é que vai acontecer. Mas também depois temos que saber que se o que vamos investir num stock, neste caso, se realmente vai ser rentável ou não. Às vezes nós temos uma ideia, eu costumo dizer, as negociações são muito boas quando são boas para ambas as partes, ou seja, isto não quer dizer que eu compro o mais barato que seja o melhor, não é? Exatamente. O fornecedor tem que estar sempre... Eu acho que os fornecedores é muito importante as pessoas pensarem que o fornecedor é mais uma pessoa que nós temos ao nosso lado, não é? Às vezes as pessoas veem os fornecedores como um bicho-papão. Isto é uma parceria, não é? Se correr bem para o nosso lado, vai correr bem para eles também. Não é? Exatamente. Aliás, até com uma perspectiva de futuro, como é óbvio, porque se ele também quiser continuar a ser fornecedor, também de facto deve querer que vocês tenham o maior sucesso possível. Eu se calhar agora abriria o nosso debate à nossa audiência. Não sei se alguém tem algum tipo de questão relativamente a esta questão da logística. Eu recordo que este é o primeiro webinar de 2 que teremos. Este primeiro, conforme vos disse no início, dedicado às compras, o segundo vai ser à gestão dos estoques e gestão do armazenamento, mas de facto deixo esse repto a quem, sobre esta questão das compras ou sobre este webinar, ou lhe ocorra dizer ou perguntar alguma coisa aos nossos convidados de hoje. Sr. Alberto, bem-vindo.
Ora, muito boas. Antes de Bem-vindo, mais, Alex. agradecer-vos a vocês e aqui ao Dr. Luís Martins. Deu-me precisamente uma visão de logística que não tinha, quer dizer, primeiro porque não era assim tão minuciosa, mas com este tipo de logística temos um processo de planeamento muito engraçado, que com o tempo quase ela já se autogera, não é? Agora, há uma parte que eu gostava a nível de uma das coisas a nível de softwares, está a sair muita coisa para o mercado, não é? Agora a questão é esta: como é que nós, que estamos a iniciar este tipo de processos, conseguimos saber que aquele produto nos é efetivamente eficaz? Aquilo que vamos comprar é alguém que nos garantize que aquilo está dentro daquilo que é os parâmetros aconselhados? É aí que eu deixava para o Dr. Luís Martins. Ou seja, está a falar a nível da compra do software para a parte das compras e por aí fora. É assim, é preciso analisar, lá está, aqui muitas vezes existe aqui uma dificuldade, sobretudo entre quem vende, que é puramente um técnico, muitas vezes são técnicos, técnicos informáticos e de softwares que criam um software e a empresa, que quem vai comprar muitas vezes é um gestor. Então, muitas vezes aqui há um choque entre a nossa visão enquanto empresa e a visão, a visão dos técnicos enquanto produtores de softwares. E então aqui é necessário avaliar diversos, juntamente com esses fornecedores de software, quase é preciso entregar uma ficha de requisitos daquilo que nós queremos, ou seja, analisar, olha, nós queremos conseguir avaliar um produto ou fazer compras de um produto por artigo, e esse artigo tem que ser classificado por diversas categorias, tais como, e pronto, e depois elencar as diversas categorias que o Sr. Alberto tem na sua empresa e nos seus nas suas no seu armazém. No caso de haver armazém, também identificar e fornecer aos clientes de software, fornecedores de software, uma caracterização de requisitos de como querem e como devem ser articulados, porque o que eles vão fornecer e aquilo que eles vão identificar é que o meu software consegue fazer tudo, mas esse tudo é complicado para um gestor, é complicado perceber, faz tudo, mas faz o que é que uma pessoa pode fazer mesmo. Então, existe aqui a necessidade de criar um requisito, criar uma espécie de uma folha de requisitos para o software, para os fornecedores de softwares, e eles aqui verem e verem efetivamente, ok, conseguimos responder a esta funcionalidade, a esta funcionalidade e a esta funcionalidade. As restantes não conseguimos. E a partir dessa folha é que o Sr. Alberto consegue identificar claramente quem é o melhor fornecedor de software e quem não é. Nós também aqui na parte da multissetor, nesta parte do controle, nesta componente de controle de gestão, tivemos uma ou duas empresas que tiveram que mudar de software e nós tentamos ajudar e ajudar essa transição, porque nunca é fácil tanto iniciar ou trocar de software, porque existe aqui uma complicação enorme de o que é um investimento, primeiro um investimento elevado, tanto no nível de compras e como a nível do armazém para esse software, e é preciso agilizar essa comunicação entre técnicos e gestores, e existe essa ligação entre ambos, é que nós tentamos facilitar para poder melhorar essa comunicação entre essas duas entidades. Não, obrigado. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer de todos aqueles que estão presentes. Sandra, sente neste momento que, de facto, sente-se, já foi tendo a intervenção por parte da multissetor na OptiWorld, e tem sentido, tem de facto já sentido que pelo menos, seja com intervenção ou sem intervenção, mas que de facto
a Sandra, enquanto empresária, se ficou melhor preparada, está mais atenta, está mais consciente relativamente a certas determinadas coisas que se calhar antigamente, antes da intervenção, não estava. É como a Sandra disse há pouco, a formação vem sempre trazer um input e trazer algo de novo às empresas. Mas de facto queria saber de viva voz se em si, enquanto empresária... Se vale a pena. Exatamente. Não só se vale a pena, mas se de facto a questão da consciência, de dizer assim, não, eu neste momento sinto-me mais segura, se é que os empresários conseguem estar, de certa forma, seguros, então nesta fase com uma crise pandémica que enfrentamos. Eu sinto-me neste momento mais preparada para avaliar aquilo que eu acho que devo melhorar ou que não devo melhorar, ou o que é que eu devo estar mais atenta. Ou seja, eu acho que hoje em dia nós temos tanto, e então em termos de stocks, hoje em dia é muito difícil nós sabermos o que devemos ter em stock. Para prevermos isso, ou seja, para nós nos anteciparmos àquilo que pode vir a acontecer, nós temos que avaliar muito bem aquilo que é necessário ter realmente no stock e aquilo que nós conseguimos ter dali a 2 ou 3 dias, ou o que for necessário ter para termos um mínimo de faturação que seja possível aguentar a empresa, porque com isto do Covid, Covid ou os outros que virão aí, não é? Podemos de um dia para o outro fechar a porta e ninguém quer fechar a porta com os stocks, neste caso nós temos a sorte de estar no mercado em que o produto não se estraga, mas também cria monos, não é? Os monos, tudo que é produto está tempo. Exatamente. Na exposição não é o ideal. Mas a multissetor tem todo um procedimento que nos ajuda. Eu penso que o mais importante é a medição, ou seja, é nós termos a consciência dos números certos no timing certo, ou seja, que como gestores que nos façam reportar a nós e ensinarmos os nossos colaboradores que a necessidade de reportarem a nós os valores vai ser fundamental para que a empresa cresça e para que eles tenham uma rentabilidade melhor para a empresa, logo possam ser a retribuição que nós lhe dermos ser maior, visto que nós conseguirmos, através dos números, poder rentabilizar melhor todo o trabalho. Acho que isso foi uma das coisas que trabalhamos muito com o multissetor e isto ainda é o início, que espero eu que seja o início de uma longa parceria com o multissetor, que é importante nós dedicarmos um bocadinho mais à gestão mais interna da empresa e colocarmos os nossos colaboradores a fazerem mais aquilo para o que eles estão lá, que é atender o cliente e reportar a nós as necessidades básicas da empresa. Porque de facto o vosso negócio é sui generis, na medida em que contempla não só a questão dos óculos de ver, que é uma questão de saúde, mas há sempre uma componente estética também e de tendência e que para gerir stocks pode de facto condicionar em certa medida. Haverá com certeza aqueles clássicos nos óculos de sol, por exemplo, em que vocês sabem que mais tarde ou mais cedo, porque vão se mantendo, mas de facto, quando são em tendências, como é que faz nessa questão da tendência, às tendências anuais, como é que vocês fazem essa gestão, tendo em conta que para o ano pode já não estar, aqueles óculos já podem estar completamente caducados, digamos, não é? Lá está, isso tem a ver com a negociação que se faz com o fornecedor. Para já eu acho que é muito importante nós termos uma boa parceria com o fornecedor para ele nos dizer, eles geralmente têm umas linhas hoje em dia nós falamos muito em o que é que vai acontecer daqui a 3 anos, não é? Hoje em dia nós fazemos muito um escalão de vendas, ou seja, eles falam nos budgets. Os budgets é, por exemplo, eu saber que o meu cliente poderá me comprar 100 euros na próxima semana. Ou seja, eu tenho que ter uma parceria com o meu fornecedor para eu saber o que é que ele vai, porque geralmente as pessoas, a tendência de moda é um bocadinho ditada por aquilo que nós colocamos no mercado, ou seja, o que é que o fornecedor coloca em termos de produto e também em termos de publicidade. Ou seja, eles geralmente têm uma ideia, porque eles querem, hoje em dia, antigamente não era assim, mas eles hoje em dia produzem com o nosso budget. Se eu disser assim, olha, eu vou comprar 100 peças deste produto, eles só fazem a produção e isso é as parcerias que têm com
os melhores clientes deles, não é? Se eu disser assim, eu vou comprar 100 peças desta, eles já sabem que a produção é feita naquela altura. E eu tento sempre agora, nós geralmente em setembro fazemos os inventários no final de setembro, porque julho e agosto são meses de muito trabalho nas nossas zonas, não é? Meses em que se vende também o sol, que é os óculos de sol, que é um produto que é muito sazonal e também, lá está, muito tendência de moda, em que nós temos de ter mais cuidado. E então eu tento sempre no mês de setembro, até final de setembro, início de outubro, fazemos o inventário e eu analiso os estoques de outubro. Durante o mês de outubro todo analisamos os estoques, o que é que compramos, o que é que vendemos, e em dezembro reunimos com os fornecedores a pensar o que é que vai ser o ano a seguir. Ou seja, em dezembro nós tentamos ver o que é que vai acontecer, porque hoje em dia toda a gente, antigamente era o que ia calhar. Agora não, agora já se consegue fazer uma projeção a 2, 3 anos o que é que vai acontecer. Eu acho que é muito importante envolver toda a equipa também para saber o que é que não basta só eu achar que um óculos é bonito e comprá-lo. Eu tenho que ter o cuidado de perguntar aos meus colaboradores que estão todos os dias no balcão a saber o que é que o cliente quer. Sem dúvida. E o fornecedor também me dizer o que é que ele vai pôr à disponibilidade no mercado, não é? Porque eu não posso, então com isto do Covid é que os estoques estão reduzidos mesmo nas fábricas, está tudo muito reduzido. Eu neste momento tenho peças que geralmente são entregues em uma semana que estão a demorar 3 meses. Claro. A própria produção das fábricas também foi reduzida e entraram muitas delas em layoff e isso condiciona toda a cadeia de valor. Muito bem, e eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Nós não estamos estamos completamente abertos a esclarecimentos, já o dissemos isto em webinars anteriores. Quer nós, quer a Ceval, quer a Multissetor, para esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre este webinar ou sobre outros webinars. E não sei se mais alguém tem alguma dúvida que lhe tenha sido suscitada por este webinar. Em todo caso, reafirmo, estão completamente à vontade para entrar em contacto connosco. Neste momento, se não se sentem neste espaço tão à vontade para o fazer, resta-me agradecer imenso à Sandra Gonçalves, ao Luís Martins, pela vossa disponibilidade, dizer-vos para estarem atentos aos meios de comunicação da Ceval, porque virão outros webinars e de facto agradecer à Multissetor, à Sandra pela amabilidade enorme que esteve em estar aqui e em nos contar um bocadinho da sua experiência, ao Luís e a vocês todos que estiveram aí desse lado, muito obrigado, vamo-nos vendo e encontrando por aí, está bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um gosto. Boa tarde, Boa tarde, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.